I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the ass. E aí, galera, falar hoje com você sobre rentabilização eterna. Até onde a aquisição de capital faz sentido? Bom, hoje a gente busca o tempo todo uma constante evolução, um constante crescimento profissional, pessoal, emocional, espiritual. A gente quer sempre estar crescendo. Porém, até onde entra a linha tênue entre o lado humano do sucesso e a questão do sucesso em si? Até onde o crescimento é saudável ou não existe um limite? Qual que é a perspectiva que a gente tem? Até onde a gente aguenta? Bom, eu vou falar para vocês tudo que eu acredito hoje dentro desse meio de crescimento exponencial, alta performance. Bom, basicamente eu acredito que cada pessoa tem o seu limite, tem até onde ela consegue crescer. E a partir de um certo momento isso é delegado para um outro estilo de pessoa, outro estilo de mentalidade que consegue desenvolver aquele negócio de uma forma mais exponencial. Vamos lá. De acordo com a mentalidade, tem pessoas que vão conseguir crescer a empresa até um faturamento de R$ 10.000 por mês. Só que passando daquele nível, ele já não tem conhecimento e nem mentalidade necessária. Ele já acha que almejou um resultado tão relevante que para ele está tudo bem ali. E a gente entra naquela linha do emocional e felicidade. Ou seja, se com aquele valor ele consegue manter a sua casa, sua esposa, seus filhos e ainda sobra para fazer, por exemplo, uma viagem por ano para a praia, com uma forma mais à vontade de gastos, para ele já está muito bem e ele está muito feliz. Então, até onde influencia o meu emocional, a minha satisfação com o sucesso da minha empresa? Bom, vamos lá. O sucesso da sua empresa, ele tem que estar ligado à sua satisfação, ele tem que estar ligado ao seu lucro, tá satisfazendo as necessidades básicas e também os seus desejos e sonhos. Bom, vamos lá. Eu acredito que atrás de toda empresa tem um humano, e atrás de todo humano tem desejos, sonhos, objetivos. Bom, se eu tenho o objetivo de ter uma casa na beira do mar, eu tenho o objetivo de ter um carro bom, vamos supor que a minha empresa tenha que chegar a um nível de faturar 1 milhão por mês. Vamos lá, com uma margem líquida ali de 30%. Falando de 300 mil por mês, mas eu tiro um salário para mim, porque a empresa tem que viver com um caixa saudável ali. Então a empresa conseguiu realizar todos os meus sonhos. Só que como eu vou chegar a um próximo nível se eu não tenho motivação, se eu já estou num local onde eu acho agradável, onde estou confortável, como que eu vou me motivar para isso? Bom, primeira coisa, a gente deve delegar muitas funções para outras pessoas, para que a empresa cresça. Só que a partir do momento que aquilo já satisfaz tudo o que eu desejo, aquilo se torna meio incoerente, não é mesmo? Aquilo se torna algo que não brilha aos meus olhos, porque eu já tenho uma vida que eu almejo. Porém, eu tenho que entender que o meu negócio impacta em outras vidas. Tem funcionário, tem os consumidores dos meus produtos ou serviços, e ele impacta de diversas formas. Aí que entra o jogo do propósito. Qual que é a motivação das bilionários ainda crescerem? Eles têm um propósito, eles têm um objetivo que vão além do dinheiro, pois o dinheiro para eles não faz mais diferença. Hoje eles conseguem adquirir quase qualquer coisa. Então, eles não trabalham mais por dinheiro, eles trabalham por um propósito. Então, ter um propósito alinhado desde o começo é o que vai te fazer ter sucesso. Porém, muitas vezes o seu propósito não está ligado a quanto dinheiro tem na sua conta. Bom, tem pessoas que causam impacto na sociedade gigantesco que ninguém conhece. Por quê? Eles usam de uma forma invisível de alcançar. Porém, você tem que entender, se o seu crescimento ele está alinhado com o seu propósito, ele sempre vai ser exponencial. Agora, se o seu crescimento ele é uma coisa que ajuda o seu propósito a ser enfatizado, não necessariamente ele vai chegar a um nível estrondoso. Então, entender o seu propósito é o que vai definir até que ponto a sua empresa vai crescer. O seu propósito e a sua mentalidade. Então, muitas vezes, um dono de uma grande empresa não vai crescer mais porque a mentalidade dele só permite até ali e porque muitas vezes a empresa é um impulsionador do propósito, não um propósito em si. Então, ele não vai delegar energia suficiente para isso. Então, uma empresa, todo o processo de crescimento gera dor, desconforto e abrir mão. A partir do momento que você chega a um nível da empresa que é necessário um crescimento maior, você vai dedicar tanto tempo àquela empresa que pode ser que você esqueça um pouco das pessoas que estão ao seu redor. Bom, isso faz com que você dedique tanto tempo à empresa que você perde. Muitas vezes a pessoa perde esposa,
perdi filho. E qual que é o argumento da pessoa? Ah, eles não me entendem, eu tenho um processo de crescimento, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E muitas vezes isso é uma perspectiva errada. Até mesmo se você for olhar de forma técnica. Se você for olhar estudos, homens que têm mulheres ao seu lado têm mais sucesso financeiro do que homens que são solteiros. Isso é coisa, estudo, validado, comprovado. Se você ler o livro Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill, ele entrevistou mais de 100 homens bilionários da época, que eram as pessoas mais ricas do mundo, e concluiu que todos que tenham uma companheira têm uma chance muito maior de ter sucesso. Ou seja, a motivação ocasionada por ter um companheiro é muito maior. Então você tem muito mais chance de sucesso se tiver uma companheira ao seu lado. Então entender esse jogo de até onde a rentabilização e a minha felicidade, uma estabilização emocional faz sentido, é algo extremamente essencial. Vocês conseguiram entender até aqui? Bom, vamos lá. Crescer de forma exponencial vai te trazer resultado financeiro, vai te trazer status, sucesso, fama. Ok. Agora vamos olhar para o lado humano. Tem até um livro muito legal que eu indico que chama O Lado Humano do Sucesso, da Volvo, que mostra um pouco dessa relação mais dono-funcionário, não necessariamente apenas o dono e a sua vida pessoal, mas mostra um pouco também pela pessoa que escreveu o livro. Bom, vamos lá. Entender que o crescimento vai fazer que você abdique tempo e dedique tempo só para aquele crescimento, você vai acabar perdendo pessoas. Mas tem que entender até onde essas pessoas você deve perder. Por exemplo, você não pode perder familiar, próximo, pai, mãe, você não pode perder esposa, você não pode perder filhos, porque isso aqui é seu pilar, é seu pilar. E o valor das coisas na cabeça do ser humano é muito claro. Quando a gente quer ter algo, o valor é aqui. Quando você adquire, o valor é aqui. Quando você perde, o valor é aqui. Então valorize tudo que você tem hoje em questão de pessoas. Porque o que move o mundo são pessoas e sabedoria aplicada com o conhecimento que você tem. Então defina o seu nível de mentalidade, até onde você quer alcançar, para que você não entre em conflito de interesses na questão de quais são os seus planos pessoais e os planos da empresa. Porque por trás da empresa tem vidas, e na frente da empresa também tem vidas. Então a gente tem que colocar na balança até onde a minha decisão impacta na vida de outros, até onde a minha decisão vai enfatizar o meu propósito. Entender esse jogo, eu vou fazer ter resultado. E é importante a gente lembrar disso, porque muitas vezes a vida passa de uma forma não rápida, porque muita gente diz que a vida passa muito rápida, não necessariamente, depende muito da sua perspectiva, mas passa em vão. Não se preocupe se a vida está passando rápido, se preocupe se ela está passando em vão. Porque se você não está enfatizando o seu propósito, vai chegar um momento que o dinheiro vai ter tão pouco impacto na sua vida que você vai se ver sem motivação, vai ver sem algo que faça você ter um brilho nos olhos mesmo na hora da realização. E os maus momentos que o crescimento causa é extremamente essencial para você valorizar os momentos bons da sua vida pessoal, profissional, independente qual seja o meio. Até um versículo muito legal que fala em Eclesiastes 7, versículo 3, fala que os fracassos, os momentos ruins, são muito melhores do que os momentos bons. Porque esses momentos aperfeiçoam o nosso coração. Então a nossa empatia por diversas pessoas veio de momentos que a gente viveu na nossa vida. Muitas vezes a pessoa tem empatia por um morador de rua porque ela já viveu na rua, ou vice-versa. Às vezes a pessoa tem empatia por um empresário que está começando porque quando ele começou foi muito difícil. Então entender esse jogo é extremamente importante. E também, no versículo muito próximo, no versículo 2, fala que é melhor velórios do que festas. Porque isso lembra que aos vivos que eles morrem. Ou seja, já percebeu que toda vez que a gente vai em um velório, a gente chega lá e pensa, cara, nossa, a vida passa tão rápido, a partir de manhã eu vou listar meus sonhos. A gente fica aquela semana toda planejando sonhos, vou fazer isso, aquilo que eu estava adiando eu vou fazer, que pode ser que eu morra daqui a pouco. Então a gente começa a ter essa percepção, passa uma semana, passa, mas a gente começa a ter essa percepção. Por que eu falo isso? Porque hoje é dia dos finados e a gente não deve se prender a memórias de pessoas que se foram. A gente deve honrar sim, mas a gente não deve prender a memória de pessoas que se foram. Mas isso é importante para nos lembrar o quanto é importante valorizar a vida. E eu não ficaria feliz de crescer uma empresa para ela ser bilionária e todo mundo está feliz e eu não. Eu prefiro ter uma empresa onde ela não é bilionária e eu tenho felicidade, tenho constância.
Porque muitas vezes a vida vai ser egoísta, às vezes o seu propósito vai ser mais importante que a sua felicidade. E isso é real. O seu propósito vai ser mais importante que a felicidade. Então alinhe até onde a sua felicidade, o seu propósito e o seu negócio se conectam. Então é isso. Se inscreva e fui! I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the ass.